Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor, amados. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, aí onde você está, que a bênção do Senhor, a bondade dEle, esteja aí com a sua casa, com a sua família. Nós vamos hoje, neste primeiro domingo do mês de maio, começar um tema temporário para o mês de maio, como nós temos feito todos os anos. No mês de maio nós comemoramos o mês da família. E este ano não será diferente. Nós então estaremos nos domingos pela manhã, nos domingos nos cultos à noite. Nós estaremos então trabalhando nesse tema sobre famílias, valorizando, priorizando, ensinando as famílias. O tema destes estudos do mês de maio é famílias fortes. É um tema relevante num período que nós estamos vivendo de tanta caos, de tanta confusão, em que é importante, necessário, prioritário fortalecer as famílias. Fortalecer as famílias no Senhor, fortalecer as famílias nos princípios da palavra de Deus. De fato, sermos famílias fortes. Um tempo em que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, que carecem tanto de um referencial, que carecem de um norte, que carecem de um testemunho vivo a respeito do Senhor a que nós servimos, amém? Então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor esteja nos ensinando na sua palavra, nos ensinando através desses estudos, nos exortando, abrindo os nossos olhos, nos corrigindo, para que nós então sejamos famílias alicerçadas no Senhor, famílias fortes de fato, amém? Então, baixe sua cabeça, ore comigo agora. Pai amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, te louvamos, a Deus, pelo teu amor, te louvamos pela tua presença, te louvamos, a Deus, pelas nossas famílias, ó Pai, te glorificamos porque a nossa família é um projeto que nasceu no teu coração. E te louvamos, ó Pai querido, porque os teus projetos são projetos de sucesso. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a nossa família é um projeto bem sucedido do Senhor. Guarda, Senhor, agora cada casa, guarda cada família, que a tua presença poderosa esteja em cada lar agora, trazendo, Senhor, o ensino da tua palavra, fortalecendo os vínculos, fortalecendo os relacionamentos, ó Pai querido, nos ensinando a viver conforme os princípios da tua palavra para as nossas famílias. No nome santo e precioso de Jesus, ó Pai, sê conosco nesta manhã, abre os nossos lábios, os nossos ouvidos e prepara o nosso coração para receber e reter a tua palavra. No nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, querido. Nosso primeiro tema, então, deste domingo, é um estudo escrito pelo pastor Irlande Pereira, e o tema é Por que Deus quer famílias fortes? Então, eu vou repetir, por que Deus quer famílias fortes? A família, querido, ela está no centro do cuidado de Deus. A minha família, a sua família estão no centro do cuidado de Deus. Desde a primeira família, formada pelo Senhor com Adão e Eva, desde Noé, quando Deus o salvou do dilúvio, não salvou apenas Noé com provisão, com livramento, salvou Noé e toda a sua casa, salvou Noé e toda a sua família, porque quando Deus tem um projeto, queridos, quando Deus tem livramento, Deus tem salvação e livramento não só para nós como indivíduos, mas para nossa família e para nossa casa. Deus tem um plano, Deus tem um projeto de livramento, de salvação, de provisão para você e para sua família. Também quando Deus lá com Abraão, então apresentou o seu plano de aliança,
A aliança com Abraão, a aliança com Abraão e com a sua família. Quando Deus cumpre então a promessa na vida de Abraão, e lá no tempo da velhice de Abraão, e esse tempo é o tempo perfeito, porque o tempo de Deus é sempre tempo perfeito, é o tempo exato. Quando Isaac é manifestado, quando Isaac vem ao mundo no cumprimento daquela promessa, no cumprimento daquela aliança, é o tempo perfeito de Deus. Deus sempre vai agir na nossa casa, na nossa família, no tempo exato, no tempo perfeito de Deus. Deus então promete a Abraão abençoá-lo e promete abençoar através da vida de Abraão todas as famílias da terra. Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer abençoar a sua vida e a sua família, e através da minha vida, através da minha família, através da sua vida e da sua família, abençoar todas as famílias da terra, todas as famílias que estão ao redor de nós, todas as famílias da sua vizinhança, todas as famílias, então, dos seus ambientes em que você convive. Deus quer, através da sua família, abençoar outras famílias, assim como foi ali com Abraão. Então, o nosso tema do mês de maio é Famílias Fortes, Igreja Forte. Famílias Fortes, Igreja Forte. Às vezes inverte-se esse tema, apresentando igrejas fortes, famílias fortes, mas não está correto isso. O correto é famílias fortes, porque a família vem antes da igreja. A família é anterior à igreja na ordem temporal. Isso significa em prioridade, ou seja, a prioridade de tempo, a prioridade de atenção. E também na criação de Deus é para a família primeiro. Deus criou primeiro a família. Na ordem temporal, na ordem de prioridade, na ordem de atenção, a família vem primeiro. Mas as famílias, elas são ajudadas pela igreja. Elas são ensinadas pela igreja. São ajudadas pela igreja para o exercício das suas funções, para viver os seus papéis, para vivenciar os seus papéis. A igreja ensina, a igreja dá direção para que as famílias possam passar a enfrentar, para ajudar no enfrentamento das crises, no enfrentamento das tempestades que assolam tantas vezes as famílias. A igreja ajuda em oração, a igreja ajuda em ministração da palavra, ministrando o ensino da palavra de Deus para uma vivência saudável, para uma comunicação saudável, uma comunicação de perdão, de amor, para que haja então uma família saudável, ensinando então a cada um a olhar para o outro, ensinando o marido a olhar para a esposa, ensinando o filho a olhar para o pai para o filho, um irmão ao outro, ensinando a cada um a olhar para o outro da mesma forma que o Senhor Jesus nos olhou. Ensinando a nos tratarmos ali dentro da nossa casa, nos ensinando a tratar uns aos outros ali na nossa casa, na nossa família, da mesma forma com que Jesus nos tratou, ou seja, com um olhar de amor, com um olhar de perdão. A igreja então ajuda as famílias, ensinando verdades, ensinando a olhar com amor, olharmos uns para os outros com amor, com compreensão, com perdão, ensinando a família a vivência da palavra de Deus. É isso que a igreja ensina. A igreja ensina a vivermos os princípios da palavra de Deus para que haja aproximação, para que haja um ambiente acolhedor, um ambiente de aproximação e não de rejeição e abandono. E as famílias então sendo fortes, as famílias sendo fortalecidas, a igreja também torna-se forte. A igreja torna-se forte, fiel ao Senhor, eficaz no seu discipulado e também no seu testemunho de fé. Se a família é forte, então a igreja é forte.
Se a família é fiel ao Senhor, a igreja é uma igreja que é fiel ao Senhor. Se a família é eficaz no seu discipulado, sabe? Se os pais precisam discipular os filhos. Se a família é eficaz no seu discipulado, a igreja vai ser eficaz no seu discipulado. Se a família é eficaz no seu testemunho de fé, a igreja também na nossa comunidade será eficaz no seu testemunho de fé. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico. Preste atenção em cada um dos tópicos que serão abordados. O primeiro tópico é esse: Deus quer famílias fortes, porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Eu vou repetir: Deus quer famílias fortes, porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Assim como ocorreu com a família de Abraão, em Gênesis capítulo 17, abra lá comigo a tua Bíblia. Gênesis, no capítulo 17, nós vamos ler os versos 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2 diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, tempo perfeito, tempo exato de Deus, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha uma aliança em Abraão e uma aliança para a sua família, um propósito para a sua família. Deus tem um propósito grandioso para cada família desta terra. O propósito, o que representa o propósito? O propósito é a essência, o propósito é a razão de ser de alguma coisa ou de alguma pessoa. E o propósito de Deus, para a essência de Deus, aquilo que Deus planejou para a minha família, aquilo que Deus planejou para a sua família, é que as nossas famílias, que eles sejam fortes, que as nossas famílias sejam saudáveis, que haja presença de Deus, que haja um ambiente feliz, um ambiente acolhedor, um ambiente perdoador. Este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus, a aliança com Ele, na aliança com Ele, na vivência dEle, da sua palavra, que nós tenhamos uma família ajustada, uma família saudável, uma família feliz, onde haja um ambiente acolhedor, um ambiente perdoador. Deus quer famílias fortes, porque Ele tem um propósito grandioso. E esse propósito é que nós estejamos firmados, aliançados com Ele na sua palavra. Esse propósito é que nós sejamos famílias felizes, famílias saudáveis, famílias onde haja a presença de Deus. O segundo ponto é que Deus quer famílias fortes, porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs. Deus quer famílias fortes, porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias que sejam verdadeiramente cristãs. Nós precisamos de famílias comprometidas com a palavra, comprometidas com a palavra de Deus. Famílias que sejam sólidas, que sejam firmadas na rocha. Famílias sólidas no mundo em que o amor e os vínculos são líquidos. É interessante esse conceito que cita no nosso estudo, é um conceito que foi estabelecido por um escritor e filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele disse que hoje o mundo é de amor e vínculos líquidos, passageiros, voláteis, que não são firmes. Ele escreveu sobre as fragilidades das relações afetivas do nosso tempo. E também que hoje nada é feito para durar, nada é feito para permanecer, não há firmeza, não há durabilidade nos relacionamentos. Ele disse o seguinte, eu quero citá-lo no seu livro com esse título, Amor e Vínculos Líquidos. Ele diz: neste contexto,
a relação social, pautada em uma responsabilidade mútua entre as partes que se relacionam, é trocada por outro tipo de relação. Então, nesse contexto que nós vivemos, onde as relações têm que ser pautadas entre responsabilidade uns com os outros, hoje no nosso tempo está sendo trocado por outro tipo de relação. E sem essa responsabilidade mútua, o relacionamento se torna frágil. Ninguém não se responsabiliza uns pelos outros, mas ao contrário, se levam a vida individualista, em que apenas os seus próprios desejos, apenas as suas próprias vontades têm que ser satisfeitas, e quando então não se sente satisfeito, parte para um outro relacionamento, e vivendo relacionamentos que são frágeis, que são fracos, relacionamentos líquidos. No mundo dos nossos dias, as forças do inferno, forças infernais, combatem as famílias e querem destruir as famílias, e destruir as famílias nos seus alicerces, destruir as famílias até o seu fundamento. O bombardeio da mídia, queridos, de hoje, novos conceitos que estão se aparecendo a cada dia para transformar algo sólido, relacionamentos sólidos, baseados na rocha que é Cristo, em relacionamentos, como citou esse autor, líquidos. Tirando então o propósito, tirando a relevância da família cristã nesse mundo confuso, tirando o referencial, tirando a relevância da família cristã neste mundo que agora, mais que nunca, precisa de referenciais. Neste mundo que mais que nunca precisa de uma famílias que sejam relevantes, precisam de famílias que apresentem a Cristo. E tirando esse norte, tirando esse referencial, os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão indo no futuro, partindo para relacionamentos no futuro, que sem um modelo, sem uma referência, elas então partem para relacionamentos sem ter um exemplo, sem ter uma referência, sem ter um modelo. Os alicerces da família estão sendo bombardeados. E só famílias fortes, só famílias alicerçadas em Cristo podem mostrar ao mundo, podem mostrar às próximas gerações o que é ter família, o que é ser família. Precisamos mostrar ao mundo, precisamos mostrar às futuras gerações, queridos, o que é ter família. Precisamos mostrar o que é ser família. Por isso, o nosso terceiro tópico, então, é: Deus quer famílias fortes, porque os filhos precisam crescer em famílias fortes. Deus quer famílias fortes, porque os nossos filhos precisam crescer em famílias fortes. As crianças precisam de famílias que as conduzam nos caminhos do Senhor. As crianças precisam de famílias, os nossos filhos, adolescentes, precisam de famílias que as ensinem a viver a fé, que as ensinem a viver na fé, que as ensinem a viver no amor, na esperança, na oração, na disciplina, no viver diário com Cristo, no viver diário do ensino da palavra de Deus. Abra comigo Deuteronômio capítulo 6. Lá em Deuteronômio capítulo 6 aborda exatamente isso. O ensino da palavra, o ensino dos princípios de Deus para os nossos filhos e para as nossas crianças. Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 9. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Então, a palavra precisa estar primeiro aonde? Precisa estar primeiro no meu coração. Então, tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcar é inserir, sabe? É deixar firme, fixo na vida deles a palavra do Senhor. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Então, estas palavras, a palavra do Senhor, precisa estar no nosso coração. E quando ela está no nosso coração, nós ensinamos aos nossos filhos, nós inserimos essa palavra na vida dos nossos filhos, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vivência da palavra de Deus. E ele diz, olha, você vai falar dela, no verso 7, você vai falar quando você estiver sentado, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar, ou seja, tem a palavra, os princípios da palavra de Deus tem que ser o nosso assunto, o nosso diálogo dentro da nossa casa, quando nós nos sentamos para comer, quando nós vamos colocar os nossos filhos para dormir. Ensinar a palavra, falar da palavra, ensiná-los a amar a palavra, a compreender a palavra e os princípios de Deus. Ele diz, olha, tu as atarás como sinal na mão, serão entre frontal os seus olhos. Ele diz, olha, escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Quando entra na tua casa, é perceptível a palavra de Deus, é perceptível a presença de Deus ali. A palavra está dizendo, ó, nos umbrais das suas portas, nos umbrais, na tua casa, em local visível. A palavra de Deus é perceptível na nossa casa, é visível na nossa casa. Quando alguém entra na tua casa, quando alguém entra na minha casa, percebe, ó, estou entrando na casa de um crente. Sabe, só quando é desse jeito, querido, quando a nossa vida, as nossas palavras, os nossos sentimentos, o nosso jeito de agir, nós vivemos, nós honramos a palavra de Deus, nós podemos então ensinar aos nossos filhos. Provérbios capítulo 22, no verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não perca tempo. Ensine aos seus filhos hoje, fale para eles hoje a respeito da palavra de Deus. Ensine-os a amar, e mesmo quando ele for velho, ele se lembrará. Quantas vezes nós encontramos pessoas aí desviadas, afastadas do caminho do Senhor, que quando você para conversar com elas, elas se lembram, olha, a minha mãe, a minha avó, a minha tia me ensinaram a respeito da palavra de Deus, me levaram para a igreja. Você percebe que há temor no coração, que algo ficou ali no coração. Então nós precisamos ensinar nossos filhos enquanto é pequeno. Não deixa a televisão ensinar, não deixa a internet ensinar, mas ensine você a palavra do Senhor. Estudos mostram que crianças que crescem em famílias ajustadas, crianças que crescem em famílias fortes e saudáveis, também são crianças mais bem ajustadas, são crianças mais bem-sucedidas nos seus estudos, na sua vida profissional. Crianças que crescem em famílias saudáveis têm mais possibilidades de serem bem-sucedidas nos seus estudos e na sua vida profissional. Em quarto lugar, Deus quer famílias fortes, porque as famílias precisam constituir o padrão e exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Deus quer famílias fortes, porque as famílias precisam constituir o padrão e exemplo que Deus quer mostrar ao mundo.
Deus quer mostrar ao mundo, Deus quer mostrar à sociedade em que vivemos, queridos. Essa sociedade confusa, caótica, perdida, essa sociedade assustada, este mundo assustado que nós estamos vivendo. Deus quer ensinar através da minha família, através da sua família, o que é família. Deus quer ensinar o que é ser família. Deus quer ensinar através da minha família, através da sua família, o que é ter família. E somente famílias cristãs que amam ao Senhor, que amam a sua palavra e a obedecem, podem mostrar ao mundo o propósito de Deus para as famílias. Podem mostrar ao mundo o que é ser família. Podem mostrar ao mundo o que é ter família. Então eu quero encerrar repetindo mais uma vez os 4 tópicos, para que você então reflita sobre eles. Deus quer famílias fortes, porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Deus quer famílias fortes, porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs. Deus quer famílias fortes, porque os filhos precisam crescer em famílias fortes. Deus quer famílias fortes, porque as famílias precisam constituir o padrão e exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Amém? Que Deus então esteja aí na tua casa, na tua família, e que esta aliança que você tem com Ele, esta aliança que você e a sua família tem com Ele, possa então abençoar outras famílias, ser exemplo, ser testemunho, ser o padrão de Deus para este mundo perdido, para este mundo caótico. Amém? Quero orar então mais uma vez pela sua vida, pela sua família. Pai amado, no nome de Jesus, nesta hora, eu quero apresentar cada vida, cada casa, cada lar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja agora, Pai querido, entrando em cada situação, em cada circunstância. Senhor, faz os ajustes necessários, ó Deus querido. Toca corações, ó Deus. Transforma corações de pedra, Pai, em corações de carne. Abre ouvidos que estejam fechados, abre olhos que estejam cegos, ó Deus. E no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai querido, inserindo, Senhor, os padrões da Tua Palavra em cada família. Senhor, que cada família experimente a bênção e a presença do Senhor. Que cada lar, ó Deus querido, espelhe a Tua graça, cada lar espelhe a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada casa e cada lar. E em nome de Jesus, nós repreendemos e lançamos por terra todo inimigo que se levanta contra as famílias para destruir. Em nome de Jesus, que caia por terra toda desunião, toda falta de perdão. Que em nome de Jesus os corações sejam cheios de um amor perdoador, de um amor que liga, que atrai, Senhor. E, ó Deus querido, enche os nossos corações da verdade da Tua Palavra, da Tua presença, e que nós transbordemos onde estivermos. Senhor, que cada família seja reconhecida como família bendita nesta terra e seja modelo e padrão para um mundo perdido. Seja um modelo de fé, de testemunho, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. E até o nosso culto à noite, amém? Nós teremos hoje a ceia do Senhor. Se lembre aí de preparar os elementos, preparar o cálice de suco de uva, preparar o pedaço de pão para cada um dos membros da tua família, para ceiarmos em família, amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe.